Olá, mamãe! Seja muito bem-vinda aqui nessa aula que eu preparei especialmente para você que começou a me seguir recentemente e que é mãe de um bebê pequeno de 0 a 3 meses e que está passando pelos problemas que todas as mães nessa idade de bebês passam, que são as dificuldades do início de um bebê que demanda muito e que geralmente dorme muito pouco, muito menos do que os bebês das propagandas que a gente vê na televisão. E o que eu quero com essa aula é te explicar alguns fundamentos do sono e te dar dicas práticas daquilo que você deve fazer para conseguir que o seu bebê tenha um sono de qualidade. Mas quem sou eu para te falar tudo isso? Eu sou a doutora Dúnia Baldiceira, eu sou médica cardiologista, me especializei em sono infantil no Family Sleep Institute nos Estados Unidos, faço pós-graduação em medicina do sono e sou mãe de 2 crianças que amam dormir. O meu filho mais velho me ensinou tudo o que sei sobre sono e a minha filha mais nova me deu a oportunidade de aplicar novamente e entender que as crianças são diferentes umas das outras e que podemos usar abordagens diferentes em cada criança, ainda que tenhamos mais do que um filho. E o que eu quero te dizer com tudo isso, contando a minha história, é que eu também passei pela privação de sono. Eu tive depressão pós-parto lá 5 anos atrás e foi tudo que eu aprendi com meu filho, as dificuldades que passei que me trouxeram até aqui, de cardiologista a consultora do sono infantil, que tem um programa de mentoria que já ajudou milhares de mães assim como você. E eu quero te ajudar também já a partir deste momento. Muitas mães de bebês pequenos me procuram e me dizem: mas doutora, será que na idade do meu filho eu já posso fazer alguma coisa? Eu não tenho que esperar até passar os primeiros 3 meses para que eu consiga ensinar? Não, você não precisa esperar. O meu próprio filho eu ensinei bons hábitos de sono com menos de 3 meses de vida. Com 2 meses e meio eu já ensinei o meu filho e ele já adormecia sozinho. E foi isso que me tirou da depressão pós-parto, foi isso que salvou o meu casamento, foi isso que me permitiu construir o Sleep Tight, esse programa maravilhoso que acompanha tantas mães ao redor do mundo inteiro. E agora, passada a apresentação, eu quero que você entenda alguns conceitos básicos sobre o sono de um bebê pequeno, de um bebê recém-nascido. Primeiro, a gente considera recém-nascido um bebê de até 28 dias. Mas, a respeito do sono, a gente pode considerar um bebê recém-nascido, o bebê que tem menos do que 4 meses, um bebê que ainda tem o sono imaturo. A partir de 4 meses, que é aquele momento de vida que muitas mamães temem, as coisas já começam a mudar e ficar o mais próximo possível do sono de um adulto. O bebê pequeno, ele não trabalha num ritmo de 24 horas como um adulto. Ele trabalha num ritmo que nós chamamos de polifásico. O que é isso? Pequenos bloquinhos de sono de 3 a 4 horas ao longo do dia. Seu bebê se alimenta, faz cocô, você troca, higieniza, ele é colocado a dormir, ele dorme um curto ou um longo período, dependendo do padrão de cada criança, as duas formas são normais, e então ele acorda e recomeça o ciclo tudo de novo, ficando acordado pequenos períodos. E o que isso significa? O seu bebê é como se a cada 3 ou 4 horas fosse um novo dia para ele, fosse tudo novo, novamente. Então, quando nós falamos de rotina de recém-nascido, nós estamos falando de uma rotina que dura um ciclo de 3 a 4 horas e não um ciclo de 24 horas. É por isso que é tão difícil colocar horários em recém-nascidos. É por isso que a gente nem fala em colocar rotina em recém-nascido, embora no Sleep Tight a gente saiba como fazer. E aí tem um outro porém. O bebê, ele não nasce com esse ciclo circadiano de 24 horas, mas ele nasce com uma coisa chamada drive homeostático, que é o que leva o bebê a ter um equilíbrio no período em que ele permanece acordado e no período em que ele permanece dormindo. A gente chama também desse drive de pressão de sono. O que é isso? Ao longo do dia, enquanto estamos acordados, o nosso corpo vai gastando energia no formato de trifosfato de adenosina, o ATP. Se você é da área da saúde, você sabe o que ele significa.
E aí, gastando energia, sobra um subproduto do ATP, que é a adenosina. Essa adenosina se liga em receptores, que são buraquinhos onde ela se encaixa no nosso cérebro, e conforme vai saturando e enchendo de adenosina nesses buraquinhos, o nosso cérebro entende: ops, precisamos dormir, está na hora de ficar sonolento. O seu bebê, ele aguenta um nível de adenosina muito menor do que você. Então, a pressão de sono que exige para que ele vá dormir logo é menor do que a pressão necessária para que você adormeça no final do dia. O seu bebê precisará dormir nesses bloquinhos. Conforme ele acumulou adenosina, ele logo precisa reparar. E é o que muitas pessoas chamam de janela de sono. Aqui a gente sabe que, na verdade, é só a pressão de sono fazendo força para o seu bebê dormir. Quanto que um recém-nascido aguenta? 45 minutos, até no máximo 2 horas. E olhe lá. Se você entende o conceito de pressão de sono, o fato de que o seu bebê acumulou um tanto de adenosina e já precisa dormir, a sua vida já vai ser muito mais simples. Mas você também precisa entender que existem outras coisas que precisam estar juntas, além desse conhecimento da pressão de sono. Para que você conduza o seu bebê recém-nascido a aceitar o berço, a dormir tranquilamente no local em que você coloca, ele precisará ter uma rotina organizada, com padrões que se repetem ao longo do dia. E nós chamamos isso de rituais. Então, no Sleep Tight, nós construímos os bons fundamentos do sono do bebê, do recém-nascido, da mesma forma que nas outras idades. Mas em cada etapa de vida, nós respeitamos algumas peculiaridades. No recém-nascido, nós podemos construir rituais do sono, que são sequências programadas estrategicamente para o seu bebê ficar sonolento, desde o primeiro dia de vida. E nós fazemos de acordo com aquilo que o seu bebê tolera. Então, a primeira coisa que você vai construir são os rituais para sonecas, rituais para o sono noturno. Feito isso, você estabeleceu a amamentação, você já tem os seus rituais, você começará a construir uma rotina fisiológica, respeitando os bloquinhos de 3 a 4 horas que o seu bebê precisa para completar esse dia que ele tem, enquanto ele ainda não tiver o ciclo circadiano. Feito isso também, nós vamos começar a fornecer autonomia para o seu bebê dormir sem mamar, sem precisar ser embalado. Essa é a chave para que ele aceite o berço e para que a insônia do lactente não se desenvolva na vida dele. No nosso programa, quando os pais ensinam desde cedo bons fundamentos de sono, o bebê raramente precisará passar por um treinamento de sono infantil, porque gradualmente a mãe, desde o nascimento, já sabe como conduzi-lo, como colocá-lo acordado no berço. E por que é tão importante colocar o bebê acordado no berço? Porque nós sabemos que quando o bebê se torna sonolento recebendo uma determinada associação, ele precisará daquela mesma associação para prolongar o sono noturno, para prolongar as sonecas. A chave para você conseguir que o seu bebê adormeça e se mantenha dormindo é que você não o coloque dormindo no berço. Você precisa colocá-lo nem mesmo sonolento, porque sonolência já é o primeiro estágio de sono. O seu bebê, mesmo o RN, pode sim ir acordado para o berço e é possível ensiná-lo de maneira gradual, respeitando a sua imaturidade. Como que nós podemos te ajudar a fazer isso? No nosso programa de mentoria, nós conseguimos te orientar de perto de acordo com as peculiaridades da sua própria rotina. Ao entrar no nosso programa, nós recebemos os formulários que você preenche e nos devolve, contando a sua história, a história do seu bebê, e ainda durante uma semana você registrará o padrão dele para que a gente consiga entender como o sono dele funciona e para que a gente consiga captar o momento em que ele já começa a apresentar um padrão
de ritmo circadiano e a gente possa trabalhar com uma rotina mais fisiológica, por horários e sem janelas do sono. Isso pode ser feito a partir do 3º mês para algumas crianças e do 5º mês para crianças que são mais imaturas, como as que nasceram um pouquinho antes do tempo. Quando você nos entrega suas rotinas, a gente consegue produzir um plano de sono que é feito direcionado para a sua necessidade e para a maturidade, idade e tendência circadiana do seu filho. Você receberá um plano pronto que você pode aplicar até mesmo antes de ver as aulas. Dentro do nosso programa, nós já temos mais de 50 aulas práticas, rápidas e assertivas para que você consiga comprar, assistir às aulas e já começar a aplicar. Elas estão colocadas sequencialmente dentro do nosso framework, que é construir rituais, rotina e fornecer autonomia. E falando em autonomia do sono, a gente utiliza dos métodos mais graduais ao mais rápido na construção de bons hábitos de sono. A família é quem decide, nós apenas sugerimos um método que achamos que será mais adequado para aquela família, dando autonomia para os pais decidirem. Nós temos grupo de WhatsApp de mães, comunidade de mães, suporte diário, todos os dias as suas perguntas são respondidas e o melhor de tudo, uma mentoria comigo toda sexta-feira de 3 horas de duração. Toda quinta-feira com a minha equipe de consultoras também. Um e-book chamado Direto ao Ponto, onde eu te ensino a aplicar de modo prático tudo o que eu estou te falando aqui, além de diversos bônus, como até mesmo um e-book de introdução alimentar avançada, aula sobre depressão pós-parto, cólica no recém-nascido, Terrible 2 quando você já chegar nessa fase das birras. Será um prazer te acompanhar aqui do lado de dentro, ensinar o seu recém-nascido a ter bons hábitos para que ele não venha precisar de nenhuma intervenção no sono. Venha, estamos te esperando aqui do lado de dentro do Sleep Tight, tá bem?